Já vamos direto logo, né, para essa análise do Fortaleza. Mas antes, Luca, eu queria tua opinião aí como um torcedor, né? A gente estava aqui no programa de quinta-feira, né, no jogo da Sul-Americana, falando sobre esse jogo contra o Corinthians, sobre expectativa, né? Muita gente falando, é um jogo que dá para vencer. Tava dando para vencer até o final, mas o empate fora de casa contra o Corinthians, por todo histórico, não dá para se descartar, né? E aí eu queria saber teu sentimento. Tem o contexto do jogo, mas tem todo o histórico também. Qual o sentimento? Um bom resultado? Não dá para comemorar muito. Cláudio, boa noite, Cláudio. Boa noite, Thiago. Todo mundo, os meninos aí do Beck. Cara, do backstage, tá, pessoal? Não é do Beck. Da parte de trás. Calma, né? Já não é a galera do Clisman Gama, do Danilo e tal. É do Beck. É outro Beck aí, é outro Beck. É o Beck da gente aqui. Então, cara, se eu fosse olhar para o histórico hoje, né? Seria um bom resultado, né? Como clube nordestino, dentro da Série A, jogar com o Corinthians em Itaquera, 300 e caramba de jogos, só 24 derrotas, é um aproveitamento de 68%, é maravilhoso o aproveitamento do Corinthians em casa. E, cara, vai ter um negócio que é foda. É muito. Cara, são 5 anos de Série A e 5 anos que essa vitória tá aqui, ó, escapando o dedo do Fortaleza. A cada ano parece que ela fica mais perto e não chega, né? São 5 anos com isso. No primeiro ano teve a derrota de 3-2, que o Fortaleza foi buscar o resultado, virou, o juiz anulou um gol de forma errônea mesmo com o VAR, tomamos um gol que era para ter sido anulado com o VAR no final, depois teve o empate lá também, de um gol do Luan no final, que a gente teve um segundo gol mal anulado, depois tomamos um gol do Luan no final do jogo, teve a derrota com o gol do Cantillo, que a gente pressionou, tomou um gol aos 42 do segundo tempo de 2021. Ano passado, o Fortaleza massacrou o Corinthians lá no Itaquera, no primeiro tempo, no segundo tempo tomou um gol na falha individual do Marcelo Benevenuto, apesar que caiu para o Matheus Jussa, mas eu acho que a falha foi do Benevenuto. E agora de novo, cara, né? O gol bem anulado, despachagem do Romero, apesar que não vamos entrar nesse, mas disseram que quando as linhas estivessem ali era para dar o gol. Pelo visto que contra o Corinthians essa orientação não funciona, né? Mas o Fortaleza foi lá, fez um belo gol, uma bela jogada do Romero, que desde que eu critiquei o Romero, disse que ele devia sair do Fortaleza, ele tá jogando muito mais que Boca. Dessa vez eu errei, mas quinta-feira eu tava aqui dizendo, Minhoca aqui tá de prova, a gente conversou no Beck, no outro Beck, assim, antes de entrar, ele falou ali em off, pô, Luca, bem que tu disse do Yuri Alberto, cara, é o Fortaleza, cara. O Fortaleza tem coisa que acontece. O Fortaleza vai levar um gol do Júnior Santos quando jogar lá no Engenhão. Tá de cara, o Fortaleza vai levar um gol do Júnior Santos, como ele nunca fez um gol na vida dele, driblando 5 jogadores, porque é do Fortaleza. O Fortaleza, quando tem aquele pereba, coroa, muitas vezes no time de Fortaleza, vai jogar contra o Aparecidense, ou vai jogar contra o Águia de Marabá, e tá jogando tipo o Neto Baiano com 42 anos e acima do peso. O Neto Baiano de 42 anos acima do peso vai fazer um gol no Fortaleza. Tá jogando o time de Master com o Simval, da Portuguesa. O Simval voltou aos 50 anos a jogar bola. Vai lá fazer gol também no Fortaleza. Que pode ser 10-1 Fortaleza, mas ele vai levar esse gol. E, cara, tava na cara na quinta-feira. O Yuri Alberto tá 9 jogos sem fazer gol. Corinthians em crise. O estreia do Luxemburgo lá no Itaquera, mesmo assim no Brasileiro. O cara tava na cara que um gol, com todo o desastre, ia acontecer. E foi isso, né? O Fortaleza fez uma partida muito boa, especialmente no segundo tempo. Mas ele paga por duas coisas, né? Por duas coisas. Quando o Corinthians estava querendo se soltar, o Fortaleza não quis matar o jogo, prefiro cozinhar o galo do que realmente matar o jogo. E 2, por realmente, cara, jogo como hoje, com o Corinthians que estava ali, um treinador que botou o Corinthians na corda e botou para cima do Corinthians, não é para cozinhar galo. Se mata, cara. Adversário como o Corinthians, a gente não segura o resultado quando a gente dá a oportunidade. A gente mata. Vou pegar, como diria o Maestro Júnior, né? Quando é para matar é para virar a faca, né? Não pode deixar só sangrando. Com todo perdão, nunca fiz isso, gente. Mas hoje fica aquele sentimento. Pela história recente do jogo, fica uma sensação de derrota, Cláudio.
uma sensação de derrota. Minhoca, primeiramente boa noite. E qual a tua análise desse jogo, né? Esse golzinho no final, Fortaleza saiu na frente aos 33 minutos, né? Com o gol do Caio Alexandre, empatou com o Corinthians, empatou no final, mas o Fortaleza ainda teve um gol anulado, um impedimento daqueles que, como a gente falou até no Hoff, né? Se fosse o contrário, talvez as linhas fossem um pouco diferentes, né? Mas eu queria tua análise e esse sentimento, né? E como é que fica, como trabalhar essa mistura de sentimentos aí por esse gol no final, mas ainda assim um ponto conquistado fora de casa. Pois é, Cláudio. Boa noite, Luca, boa noite, pessoal que está acompanhando. Eu confesso que é um jogo que mexe comigo porque envolve, obviamente, um rival, né? Que no caso é o Corinthians. Cara, eu cresci vendo o Corinthians fazendo esse tipo de jogo, né? Muitas vezes sem jogar bem. Acho que não foi o problema hoje. Acho que o Corinthians jogou até melhor do que vinha jogando nas últimas partidas. Mas sempre o Corinthians encontra esse gol no final, né? Encontrou recentemente contra o Remo na Copa do Brasil. O jogo ia acabar, faz o gol no final, depois ganha na disputa de pênaltis. Se tem um time, eu até brinquei aqui em off também, que eu respeito muito quanto à camisa. Um é o Real Madrid, né? O Real Madrid é absurdo. Pode estar no pior contexto possível, principalmente se for falar de Champions League. Os caras encontram forças em qualquer instante. E outro é o Corinthians, é impressionante. Pode estar com o jogo escapando pelas mãos, ele consegue fazer o gol do empate. Quando teve o gol do empate, que foi ali aos 42 do segundo tempo, eu falei, é bom até o Fortaleza já achar que o empate é bom resultado mesmo, porque o Corinthians é capaz de virar esse jogo. É exatamente isso. O Corinthians é um pouco inexplicável, tem uma estrela absurda e muitas vezes, né, tem uma arbitragem que ajuda também, historicamente falando. Acho que esse lance aí assim, é um lance muito ajustado e aí, sinceramente, eu não sei, né? Fica aquela dúvida se será que, dependendo do contexto do time, essas linhas aí não iam ficar muito mais uma forma de talvez se tocar a ponto, porque assim, hoje a regra é, se as linhas se tocarem, a linha da defesa com a linha do ataque, é considerado lance pró-gol, né? E deu para ver ali, no traçado das linhas, que as linhas não se tocam, né? A impressão que dá é que tinha condição ali, mas, enfim, pode ter sido uma questão de ilusão ali, mas eu sempre fico na dúvida para lances desses como o Corinthians, mas também não vou estar dizendo que foi ou não, porque também não tenho como comprovar. Fiquei com a sensação de mesma linha, mas o impedimento foi marcado. Mas eu acho que foi um pouco isso, né? O Fortaleza, primeiro, sem entrar muito, o Fortaleza mostrou que é uma equipe organizada, deu para ver nesse gol anulado, deu para ver no gol feito. É um time que construiu a jogada do gol. O Corinthians não. O Corinthians ele foi na base do desespero, chuveirando bola na área até uma hora dar certo, e com o Corinthians geralmente dá certo. Foi assim que conseguiu o seu empate. Antes do jogo eu falaria, assim, eu até falei na rádio, assinaria na hora o empate, jogar contra o Corinthians, mesmo em crise, é uma das piores atmosferas assim, de um estádio, jogar, como disse o Luca, né? Um índice baixíssimo de derrotas dentro da Neoquímica Arena, apesar de ter perdido 2 jogos na Libertadores para Argentinos Júniors e para Independente Del Valle, né, recentemente. Mas o Fortaleza fez por merecer um resultado até melhor. Acabou no erro individual ali, né, uma falha individual de Fernando Miguel e Pacheco, né, daqui a pouco a gente vai comentar, acabou tomando um empate no fim, mas um empate que eu considero bom, né? Claro que agora vai ter que buscar vencer o São Paulo na próxima quinta-feira. Ô, Bianca, mas pelo menos dá pelo seu comentário, dá para o torcedor, pelo menos friamente falando, depois do jogo, amanhã, quando acordar, para perceber, pô, esse time hoje tá pronto para pegar grandes jogos. Como você mesmo disse, sim. O Corinthians pode não estar numa grande fase, mas jogar lá, para qualquer time, até clássico, é difícil, né? Sim, eu vejo o Corinthians assim. O São Paulo for jogar lá e o São Paulo demorou para ganhar lá a primeira, por exemplo. Tem uma freguesia, aliás, histórica contra o Corinthians. E o Fortaleza, que vinha tanto batalhando, né, para tirar esse tabu lá, eu acho que ele fez por onde. Só que, ao mesmo tempo, a gente não pode esquecer que ele vai ter esse sentimento, tipo, pô, cara, o empate foi bom e tal, a gente 8 pontos em praticamente 12 pontos disputados, tá ótimo, assim. Se for nessa média, o Fortaleza vai fazer 76 pontos no final do campeonato. É claro que vai ter derrotas em algum momento e tudo mais, mas se for nessa toada de empate e vitória, maravilhoso. A questão é 76 é campeão, né? Eu não sei se campeão, porque, né, a galera ultimamente tem feito pontuação alta, né?
chegando ali na base dos 80 pontos. Mas eu vejo que a equipe do Fortaleza, o sentimento do torcedor, ele vai ficar lembrando desse lance, sabe? Dessa falha individual que custou ali os 3 pontos. Acho que vai ficar ainda também muito marcado, mas é aquela coisa, não dá para ficar também lamentando muito tempo, não. Fortaleza vai ter aquele calendário complicado que a gente mencionou. Acabou de sair agora à noite, né? As datas da Copa do Brasil. Muito jogo complicado, né? Depois do Grêmio, que vai ser um jogo fora. Acho que o Fortaleza vai segurar muitos atletas nesse jogo contra o Grêmio. Vai ter o Palmeiras. Perdeu jogadores para esse jogo, Cláudio. Eu acho que isso é o mais complicado, né? A primeira matéria que a gente estava vendo aqui na tela era... Perceba, perdeu o Moisés no primeiro tempo e o Galhardo não estava sequer conseguindo andar no final do primeiro tempo pela pancada que ele teve. Sai o Galhardo no intervalo. Ou seja, era um contexto bem complicado para o Fortaleza tentar uma vitória jogando lá na Neoquímica Arena. Conseguiu abrir esse placar, estava muito próximo da vitória e acabou tomando o gol de empate. Nos próximos jogos, tem que ter essa recuperação assim, urgentemente de Lucero, né, que a lesão do Moisés, que parece que ele virou ali a perna, né, não seja nada muito grave, que a pancada do Galhardo também seja muito... que sare logo, né, que essa dor não perdure muito tempo, até porque ele já veio de uma pancada alguns jogos atrás e tinha retornado há pouco tempo. Então é isso, o elenco de qualidade, mesmo você tendo peças ali que possam substituir, não é da mesma maneira. Só nesse primeiro tempo, quando terminou o primeiro tempo, quando foi começar o segundo tempo, o Fortaleza já não tinha um dos seus principais jogadores, o Lucero. Perdeu o seu artilheiro, que era o Galhardo, e perdeu o melhor jogador do momento do setor ofensivo, que é o Moisés, complicou. E aí, pelo contexto até das escolhas, por exemplo, Romarinho, né, que até participou de algumas jogadas ofensivas, uma das bolas que o Fortaleza teve, quando estava no 1-1, caiu no pé do Romarinho, com 2 jogadores na direita, assim, para receber. Acho que um era o Pikachu e o outro, eu não estou lembrado se era... Não estou lembrado que era o outro jogador. E ele poderia ter dado o passe, foi o que o Romarinho fez, foi tentar finalizar, não é a dele, não é um grande finalizador, e aí acabou desperdiçando ali uma chance que poderia ainda ter se tornado 2-1. Mas, na soma geral, Cláudio, eu diria que já entrando na partida, né? Já posso entrar aqui na partida, né? Já posso fazer a análise aqui da partida. Pode entrar. Assim, a escalação inicial eu gostei, já era algo que eu esperava. Ele foi com 3 volantes, né? É bom lembrar. Ele colocou Sacha, Caio, juntamente com Hércules, o Hércules jogando um pouco mais adiantado. E eu acho que nessa ideia que o Vojvoda estabeleceu para início de partida, eu cheguei a falar na transmissão um detalhe que, como o Corinthians vinha jogando mal e o Corinthians respeitou muito o Fortaleza, eu senti que o Corinthians estava armando uma situação para o Fortaleza se dar mal, que era o seguinte: quando você olhava o primeiro tempo, o Fortaleza dominava a posse da bola e avançava essa linha defensiva um pouquinho mais alta, tentando empurrar o Corinthians para trás. E deu para ver logo no início da partida que o Corinthians se preparou para isso. Ou seja, a gente sabe que o Fortaleza é bom na transição. Isso estou olhando pelo lado do Corinthians, né? A gente sabe que o Fortaleza é bom na transição. Vamos deixar a bola com o Fortaleza e a gente vai fazer a transição. Até porque o time que o próprio Vanderlei colocou, o Vanderlei Luxemburgo colocou para o jogo, era um time que do meio para trás era muito lento, não dava para jogar com uma linha tão alta, porque aí a velocidade do Moisés iria prevalecer, e o Caleb também pela direita. E o fato também dele ter colocado jogadores mais jovens. Então, colocou o Adson, colocou o Pedro, colocou o Roger Guedes. Então, era um time para transição. E isso me preocupou. Durante a rádio, direto eu falava isso. O Fortaleza não pode demorar com essa posse da bola. Porque quando ele demora com a posse da bola e sai uma jogada errada, o Pacheco está lá, tá mais numa linha mais alta, o Tinga já está numa linha mais alta. E quando o Corinthians recupera essa bola, o contra-ataque pode ser muito perigoso. Então, os primeiros 45 minutos foi onde eu vi o Fortaleza quase cair nessa artimanha. Teve uma jogada de bola longa para o Roger Guedes, que ele tentou cabecear, mas a bola foi tranquila ali. Mas depois o esquema defensivo do Fortaleza foi entendendo essa dinâmica, né? Mas dava muito perigo. Quando começa o segundo tempo, com essas trocas, né, que já tinham acontecido no Fortaleza, eu acho que o Fortaleza, de novo, ficou demorando muito com a posse da bola. Tinha muita jogada que era pegar a bola e já alçar na área. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes, quando você sente que o jogo está confortável para você, é aí onde pode morar o perigo. Porque, do outro lado, a maneira como o Corinthians, eu acho que o Lucas acompanhou bem o começo da partida, parecia que era uma final de campeonato. Teve jogo de luzes, teve fogos, assim. Era um contexto para intimidar o Fortaleza. Era um contexto de jogo onde o Corinthians jogava
como se estivesse enfrentando uma equipe, sim, que eu considero hoje, o Fortaleza é melhor do que o Corinthians. Mas é como se o Corinthians estivesse jogando fora de casa, estivesse jogando contra o Argentino Júnior lá na Argentina, como estivesse jogando contra o Independente Del Valle lá no Equador, assim, sabe? Era respeitando o Fortaleza, deixa os caras com a bola, vamos só recuperar e tentar dar uma estocada. E no primeiro tempo foi boas defesas do Fernando Miguel e uma bola na trave já no último minuto do primeiro tempo. Na volta do intervalo, o Fortaleza de novo, com dificuldade de ter a objetividade, porque o Fortaleza tinha posse, mas muitas vezes não tinha, porque isso aqui estava me irritando no Fortaleza, porque como eu conheço bem o Corinthians, eu sabia que era isso que o Corinthians queria fazer, deixar o Fortaleza confortável e, numa jogada, tentar fazer esse gol. E o Fortaleza, quando chegava ao ataque, ele demorava para fazer esse cruzamento, demorava para fazer a finalização, e quando perdia a bola, e aí estava a defesa bagunçada, mas todas as vezes o Fortaleza conseguiu recuperar, e algumas delas o Fernando Miguel teve que trabalhar bem. Só que o jogo muda a partir do momento que o Fortaleza entende que precisa ser mais objetivo. Tanto que a primeira jogada boa do segundo tempo é uma jogada trabalhada rápida, e aí, exatamente nessa possibilidade onde o Fortaleza tinha que ser mais objetivo, foi um chute de fora da área do Hércules, que ele recebeu até com certo espaço, mas acabou chutando mal. Uma outra jogada apareceu do lado direito do Fortaleza, já tendo o jogador ali próximo de concluir, ou seja, já era o Fortaleza entendendo a sistemática do jogo, de não demorar com essa posse da bola, ser mais objetivo. Adversários que são complicados, que o Fortaleza vai ter daqui a mais ou menos uma semana, que é contra o Palmeiras, você tem que ser rápido, letal, porque você não vai ter tantas oportunidades. Por mais que você perca chance, chute para fora, seja um pouco precipitado, principalmente para um adversário que não sabe ter a bola, que é o caso do Corinthians, era melhor para o Fortaleza jogar nessa transição. E aí é onde entra o talento do Fortaleza. Quando você olha as duas jogadas, a do gol anulado e a do gol feito, é de um time que se entende dentro de campo. Alexandre, muito bem, aliás, nesses dois momentos do gol. Né? O primeiro que ele trabalha com o Pikachu, rola a bola do meio, e aí o Romero chegando mesmo como centroavante para empurrar, como eu já citei, acho que é aquele lance muito ajustado, não fiquei totalmente convicto, mas pela imagem que deu, parecia que estava impedido de fato, mas eu ainda fiquei com muita dúvida. E no segundo lance, Romarinho pegando na esquerda, né? E aí a jogada vindo pelo lado esquerdo por dentro, o Romero sai, a movimentação do Romero é muito inteligente, ajeitando de letra, e aí, né, ali de frente para o gol, o Alexandre, que estava merecendo muito esse gol, porque estava jogando muito bem, faz ali 1-0. E depois, eu acho que foi o ponto, né? Porque ele tinha acabado de fazer a troca de colocar o Pochettino na partida. Como tinha aquele contexto de final de jogo, eu acho que faltou aquela outra troca para o Vojvoda, só que ele já tinha feito as 5. Eu não tenho dúvida que ele teria colocado ali possivelmente o Zé Wellison, ou teria sacado, por exemplo, mais um atacante para colocar mais um jogador de marcação. E aí, como faltou essa última troca, não que isso foi o que comprometeu, mas, por exemplo, antes do gol de empate do Corinthians, o Corinthians já tinha feito um cruzamento que foi uma cabeçada do Roger Guedes com muito perigo. Se a bola vai em direção ao gol, seria o gol do Corinthians, ou seja, já era uma coisa que a gente iria ver do Corinthians na reta final, que era a bola alçada a todo custo. E a jogada sai exatamente pelo lado esquerdo. Pikachu, obviamente, não acho que teve culpa, até porque ali o Guedes tinha muito ângulo para cruzar de direita ou de esquerda. Faz o cruzamento na área. Eu acho que a culpa maior é mais do Fernando Miguel nessa jogada aí, especificamente, porque ele, como goleiro, ele tem que ter mais autoridade, né, ali, ele não pode ter dúvida, e o que me pareceu é, primeiro, que ele não teve a comunicação com o Pacheco. Ele deveria ter dito, é minha, ou mesmo ter dito, ou não saído da jogada, né? Porque o grande problema é porque ele desiste de ir na jogada quando ele vê que o Pacheco vai tirar de cabeça, e aí o Pacheco também acaba se bananando e a bola sobra exatamente no pé do Yuri Alberto, que nada fez na partida a não ser receber essa bola de bandeja para conseguir o empate. E depois dos minutos finais ficou um toma lá da cá. Acho que o Fortaleza teve chances, como eu citei, né? Esse lance do Romarinho, se ele tivesse observado mais, se ele tivesse percebido que o companheiro do lado estava em condições de fazer o gol, Fortaleza poderia ter sido vitorioso, mas foi uma grande atuação, principalmente no segundo tempo. Fortaleza soube entender o contexto que ele poderia estar entrando nessa armadilha que o Corinthians preparou para ele, mas depois que o Fortaleza entendeu o jogo, o Fortaleza poderia ter saído vencedor, porque foi muito mais consciente como time. E eu acho que essa padronização vai ser determinante, embora, como eu tenho falado há um bom tempo, né? Agora é maratona, é desgaste de jogos. Esse erro, por exemplo, do Fortaleza pode acontecer em outros jogos, porque o desgaste agora pode estar pesando também nos jogos que virão pela frente.
Luca, sentimento à parte dessa questão do resultado bom ou não, o que Minhoca falou, né? Foi uma boa atuação, uma grande atuação do Fortaleza, e queria a tua análise a partir disso. E tem já uma pergunta já para você me dar no comentário, que foi do Ângelo Rafael. Ele tinha colocado aqui, se fosse com tudo para cima para matar o jogo e levasse o empate, será se o comentário não seria o Fortaleza para ter administrado o resultado? Foi até um ponto que você levantou de matar o adversário, né? Tem os dois lados da moeda também, né? Eu vou colocar aqui justamente o porquê que eu acho que devia ter matado o Corinthians. Eu não acho que devia ter matado o Corinthians, não é sentido do Fortaleza se recuar. Porque o Fortaleza não recuou. Ele abaixou a intensidade, ele ficou mais lento. O Fortaleza poderia ter recuado e contragolpeado em velocidade, como é característica do Fortaleza, como ele fez com o Coritiba, como ele fez com o São Lourenço. Podia ter feito hoje também. O Fortaleza ele foi lento na transição depois do primeiro gol. O Fortaleza achou que 1-0 estava ok. Né? Então, eu acho que essa é a minha crítica. O problema não é recuar, é diminuir a rotação, é diminuir a intensidade ao time. Realmente, você pode recuar, você pode segurar o jogo, mas você também pode atacar em outra vista. Né? Mais perigoso que o 2-0 é 1-0. Né? Então, especialmente contra o Corinthians, lá num time que é extremamente bom na jogada aérea, o Corinthians, e que ia jogar chuveirinho na área. Mas tudo bem, faz parte, né? Eu vou entrar aqui na questão do jogo. Eu assisti o primeiro tempo, né? E eu fiquei surpreso e não fiquei ao mesmo tempo quando eu vi 3 volantes. Eu pensei seriamente se o Hércules era a melhor opção, né, de começar o jogo. Eu gosto muito do Hércules. Eu acho muito interessante num contexto onde o Fortaleza ele tem que contragolpear, que ele entre como um terceiro homem de meio campo. No jogo de hoje, onde o Corinthians estava com a linha baixa, o Corinthians parecia um visitante dentro de casa. O Fortaleza jogou como eu já vi o Fortaleza jogar bem várias vezes, até fora de casa, e conseguir grandes vitórias fora de casa. Mas o jogo que o Fortaleza fez hoje contra o Corinthians não foi. Tudo bem, a gente teve os 45 minutos do ano passado que foram ótimos também, mas o Fortaleza jogou um pouco mais recuado, né? Era mais contra-golpe, né? Hoje não, o Fortaleza ele teve domínio do jogo, ele teve a posse de bola, ele teve as ações, ele criou, ele se organizou, e realmente ele jogou muito bem. Eu acho que na partida de hoje eu realmente teria entrado com o Sacha, porque eu acho que pelo Roger Guedes era muito interessante o Sacha, porque o Brits ia estar muitas vezes no 1-1 e era importante ter essa cobertura do Sacha. E o Brits teve muitas vezes no 1-1 com o Roger Guedes, tanto que ele tira o Roger Guedes de perto do Brits e coloca no Tite. O Roger Guedes começou, depois de um tempo, a cair mais para o lado esquerdo da defesa do Fortaleza, justamente para ele ir no confronto não com o Brits, mas sim com o Tite. E o Fortaleza, eu achava que o Sacha era interessante nesse ponto. Eu talvez não teria entrado com o Hércules mesmo. E foi justificada essa questão. O Fortaleza ele tem ali a posse, mas ele não tem a transição, ele não tem a criatividade. O Caleb ele é muito bom em situações de 1-1, mas o Caleb ele estava muito isolado pelo lado direito. O Tinga não fez uma boa partida no setor ofensivo. Ele não fazia muito essa troca, essa diagonal. Mesmo quando entrou o Pikachu, ele continuou não fazendo, né? Ele ficou muito preso ali. E a gente não pode dizer que ele estava muito preso porque o Corinthians estava atacando muito por ali, porque não estava, né? Atacou tudo bem por ali, mas não era porque o Corinthians estava ali atacando muitas vezes naquele lado. Ele simplesmente não fez essa transição. Não sei se era uma questão física, não sei se era uma indicação, mas isso me estranhou muito durante o jogo. Mesmo quando o Fortaleza tinha opção naquele momento, né, naquele lado. E eu gostei muito do Caleb ali, em alguns poucos momentos, mas eu senti ele isolado. E eu acho que era aí que a gente sentiu falta do Pochettino. Eu acho que o Pochettino ele faria bem essa triangulação, talvez até o Pikachu mesmo, já que ele queria um jogador mais forte ali pelo lado direito ali do meu campo, né? E que pudesse também, quem sabe, fazer uma marcação. E o Fortaleza ele perdeu muito disso no primeiro tempo. Eu acho que faltou criatividade justamente por conta disso, porque dependia muito do 1-1 dos dois pontas, e quando o Romarinho entrou ele estava muito encaixotado, justamente porque o Corinthians fechou muito bem aquele lado direito da defesa dele, porque ele sabia que viu o Moisés e tinham sempre 3, 4 jogadores ali, então o Romarinho ele demorou ali a se achar um pouco no jogo.
Mas o Fortaleza ainda se criou, teve uma boa oportunidade no primeiro tempo, onde o Lucas Sacha antecipa o Romarinho e, cara, na minha opinião, ele tirou o gol do Romário, né? Ainda no primeiro tempo. E depois o Fortaleza, ele entendeu o jogo, né? As substituições ali, especialmente depois das duas substituições, né? Sem falar do Romero, né? As substituições do Zanocelo e do Pikachu, quando ele tira Sacha e ele tira Hércules, eu pensei, pô, ele vai para cima. Ele vai atormentar o time dos caras. E foi realmente o que aconteceu. Ele atormentou o Corinthians naquele momento. O Fortaleza, ele tomou ação, tomou conta do jogo naquele momento. O Fortaleza, ele tinha a bola, ele empurrou o Corinthians. E vou destacar aqui a partida de dois jogadores que foram aqui, o Brits e o Tite, que foram absolutos no sistema defensivo. O Tite vive uma grande fase. O melhor Tite é o Tite que está com o Brits, porque o Brits, ele tem um senso de posicionamento extraordinário. O Brits, ele só perdeu uma jogada para o Roger Guedes o jogo inteiro, e é porque foi maravilhoso, assim, né? A questão do Guedes, ele deu muita sorte, mas foi maravilhosa a bola, que ele ainda atrasou o Sacha, o Guedes. Então, uma bela partida do Brits, que vai estar no meu top, sem sombra de dúvidas. E o Fortaleza, ele dominou, veio o Pochettino depois. A questão é que depois que sai o primeiro gol do Fortaleza, ele diminui a intensidade, ele diminui a rotação, ele vai com muita calma até demais na hora de contragolpear. E isso é perigoso contra um time como o Corinthians, né? É perigoso no esporte onde o imponderável, né, do futebol clube fala tantas vezes. E numa outra falha do Fernando Miguel, que hoje a gente não considera um titular do Fortaleza, a gente acha que o João Ricardo talvez seja a primeira opção, e eu gosto muito do que o Fernando Miguel fez na última temporada. Ele fez uma grande temporada, mas o Fernando Miguel tá tendo. Ele é um goleiro que passa segurança. Eu não vou mentir, ele passa muita segurança em alguns momentos. A questão é que ele pode fazer 85 grandes minutos e cometer um erro grave. Esse é o problema. O Fernando Miguel, ele é um goleiro que ele toma decisões muito questionáveis em alguns momentos. E hoje, mais uma vez, né? E isso custa ponto, né? Custa muito mesmo, muito. E o Fortaleza, ele hoje pagou por isso, mais uma vez, num erro individual, como no ano passado, no erro do Benevenuto. O Fortaleza levou a derrota, hoje no erro do Fernando Miguel, mais uma vez. E é um sentimento que é engraçado, é um sentimento que o Fortaleza perde 2 pontos. O Fortaleza, de 4 partidas no Brasileiro, o Fortaleza jogou bem as 4. O Inter um pouco menos que as outras 3, as outras 4. Mas no Inter, ainda assim, apesar de tudo, o Fortaleza também saiu com a sensação que perdeu 2 pontos, que poderia ter virado o jogo. Isso mostra uma coisa boa para o Fortaleza, uma coisa boa, uma questão tranquila. Já são 32 jogos na temporada, a gente está falando de um time que já completou 35 mil quilômetros rodados nesse ano. Isso é muito, cara. O Vasco não vai fazer 35 mil quilômetros o ano inteiro. O Fortaleza já fez em maio. O Cruzeiro talvez não faça 35 mil quilômetros, o Fortaleza já fez. Dia 8 de maio o Fortaleza já fez. E o Fortaleza já tem pelo menos garantidos 137 mil quilômetros para rodar esse ano. Ou seja, dos outros 6 meses do ano, que a temporada ainda termina, agora que está chegando na metade, vai terminar no final de novembro, começo de dezembro, o Fortaleza vai correr 100 mil quilômetros. Vai jogar ainda mais? No mínimo, o Fortaleza vai jogar no mínimo mais 38 partidas no Campeonato Brasileiro inteiro pela frente. No mínimo. Então, Fortaleza cada ponto para o Fortaleza é maravilhoso por qualquer coisa que ele dispute na temporada. Cláudio. É isso. Então, Minhoca, quer complementar alguma coisa da análise geral do jogo? Antes de a gente entrar nos destaques. O que eu ia acrescentar é essa questão do Fernando Miguel, e eu entendo que ele comete falhas, né? O próprio jogo do pentacampeonato, ele acaba falhando, e isso realmente pode comprometer, né, em algum momento da temporada. Eu acho que ele ainda é um bom goleiro, vem de boas atuações, fazia um bom jogo, só para deixar claro. Acho que quando a gente for falar das análises individuais, é um ponto até para debater um pouco mais, mas tem que estar atento a esse tipo de jogada, sabe? Assim, o Fernando Miguel tem que ser
mais atento a esse tipo de situação. E eu vejo que isso é um ponto importante. E essa questão também das viagens, né? A gente vai para o mês de maio agora, onde muitas equipes, deixa eu até dar uma olhada aqui rapidinho, quem é que vai estar jogando 3 competições, né? América Mineiro, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Botafogo, Corinthians, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Goiás, que vai ter a Copa Verde, Internacional, Palmeiras, Santos e São Paulo. Ou seja, muitas equipes, Cláudio, tem esse mês de maio muito preenchido, né? E o Fortaleza, como a gente já falou, vai ter muitas viagens e cada jogo que vai passando, o desgaste vai aumentando e jogadores podem estar se lesionando, né? Como o Fortaleza hoje pode ter perdido aí talvez Galhardo e Moisés, pelo menos para o jogo da quinta-feira. Então é muito importante o Fortaleza aproveitar um jogo quando está, né, na sua mão ali, a vitória sai, sabe lutar até o fim, e é natural que o cansaço isso vai bater, né? E aí alguma falha pode aparecer. Hoje foi do Fernando Miguel, por exemplo, se o Guedes faz o gol de cabeça, a gente estaria falando que o Brits não subiu na jogada. Então vai acontecer, né? O Fortaleza não é uma equipe que é infalível, ela vai falhar em algum momento, mas que no momento apresenta um futebol muito bom, né? Que consiga prevalecer contra outros adversários. O próprio São Paulo, que é o próximo adversário, São Paulo possivelmente vai mudar bastante o time, porque o Dorival mencionou que não tem como, nesse meio de calendário, né? O São Paulo joga em Fortaleza aqui na quinta-feira, volta para São Paulo, vai ter o clássico contra o Corinthians, por isso que eu acho que ele vai poupar, e depois vai ter o jogo da Copa do Brasil em Pernambuco contra o Sport, no caso aí em Pernambuco, né, Cláudio? Então, esse calendário pesado, a gente vai ver agora quem consegue ter um banco suficiente, obviamente, se você puder contar com jogadores. O Fortaleza fica essa preocupação, né? Perder jogadores importantes, principalmente do setor ofensivo, isso pode pesar também nessa maratona de jogos. Ô, Luca, antes da gente entrar nos destaques individuais, esses possíveis desfalques de Moisés e Thiago Galhardo para o próximo jogo, qual o tamanho do peso? O quanto o Fortaleza pode sentir desses desfalques, caso sejam concretizados? A primeira análise ainda muito do departamento médico ainda não é definitiva, né? Mas são jogadores que preocupam. Não, sem sombra de dúvidas, Cláudio. Preocupa muito. É aquela questão. Fortaleza tem jogadores como o Romarinho e o Guilherme, por exemplo, jogar no lado, que são bons jogadores e conseguem render. Não estão no nível do Moisés. Mas são bons jogadores, quebram o galho. O Galhardo, na minha opinião, o jogo do Silva Romero hoje foi melhor que o dele. E vem sendo, inclusive. Jogo passado também, não vou mentir. Mas o Galhardo é um jogador que, se estiver bem, informe, direitinho, que é uma coisa que eu acredito que ele não esteja, acredito que ele ainda esteja com sequelas da lesão, não esteja no melhor momento físico, é um jogador que faz uma diferença técnica e taticamente muito grande para o Fortaleza. Então, claro que fazem muita falta. Eles não fazem. O Fortaleza hoje ele tem 11 jogadores, alguns jogadores no time titular, que é muito difícil você substituir, porque são jogadores difíceis de se encontrar até no futebol brasileiro, dentro de características, porque encaixam muito bem no jogo. Cara, o Caio, o Fortaleza tem bons volantes para substituir o Caio, mas a questão é que a didática que o Caio Alexandre, por exemplo, dá é muito diferente, então é difícil substituir ele dentro do que ele propõe no jogo. Então é isso que eu trago do Moisés e do Galhardo. São jogadores que dentro que o Fortaleza pode produzir é difícil substituir da mesma qualidade técnica. O jogo contra o São Paulo é um jogo muito particular, porque a gente está pegando, talvez o pessoal imagine o São Paulo do Paulista, por exemplo. Mas o São Paulo na mão do Dorival, que começa bem, né? Ali o trabalho, pelo menos o time se mantém mais estável. Eu consegui assistir alguns momentos do último jogo. E é um time mais organizado, mais estável, que vai dar mais trabalho do que vinha andando anteriormente. Vai ser difícil, porque o Fortaleza ele só teve 3 dias, vai ter 3 dias para descansar. O São Paulo teve 5, cara. São Paulo teve 5. Né? Fora que o Fortaleza tá num ritmo insano. Cara, o Fortaleza tá há 2 meses e meio, quase 2 meses e 3 semanas, que são 2 meses, 2 semanas e 6 dias, o Fortaleza jogando ao menos 2 vezes na semana. É um time que já viajou 11 vezes esse ano, 3 viagens internacionais, que é duro. Então, isso pesa, isso tem um peso. Fortaleza, esse ano só não viajou mais que o Flamengo, porque o Flamengo foi para o Marrocos. Mas de resto, o Fortaleza é o time que mais viajou no futebol brasileiro. Então, é um jogo. O jogo de quinta-feira, na minha opinião, talvez seja o jogo nessa sequência. Na minha opinião, é o jogo nessa sequência que vai mais falar sobre o Fortaleza nessa temporada. Até onde
o Fortaleza tem um elenco que consegue substituir a altura. Então a gente vai ter problemas na reposição, no sentido que é difícil substituir Moisés e Galhardo se não forem, mas a gente também vai talvez ter uma certeza que os jogadores que estão ali como opção realmente são opções viáveis quando for necessário, porque o ano é longo. São 34 jogos no Campeonato Brasileiro, são 3 jogos ainda pelo menos na Sul-Americana, e são pelo menos 2 jogos na Copa do Brasil. São 39 jogos no ano ainda pela frente. 39, eu falei 38 anos, 38 jogos de forma errada. Mas são 39 jogos pela frente. Então Fortaleza, ele tem que... É um jogo que a gente vai ver, se caso Galhardo e Moisés não joguem, até onde os jogadores reservas do time conseguem entregar quando tiverem a oportunidade. Eu ia puxar os destaques, mas o chat levantou aqui um assunto que acho que vale a pena ser debatido. O Diego San e o Ângelo Rafael. O Ângelo colocou, vai ter algum show amanhã para eles irem? Diego San, os caras tiveram sábado para descansar e foram para farra. Esse lance de desgaste parece desculpa nesse contexto específico. Galhardo estava muito mal hoje, lento e perdendo todas as disputas. Não, e aí, Minhoca, só um parênteses, Minhoca, antes. É curioso até o tratamento da imprensa, como é dado esse tipo de coisa que acontece sempre. Veja, o Fortaleza vive uma boa fase, e aí a manchete que eu vi nos sites era: jogadores de Fortaleza curtem show de Thiaguinho. Se fosse a fase ruim, seria jogadores de Fortaleza são flagrados na festa, no show, mas, enfim. Me diz uma coisa: se o Fortaleza não jogasse com o Corinthians hoje, tinha aparecido na Band? Como? Não. Tinha aparecido na Band se o Fortaleza não tivesse jogado com o Corinthians? Ah, não. Alguém sair em algum canto essa festa? Não, veja, eu nem sabia que tinha aparecido na Band. Eu tô falando mais do contexto local, né? O da gente, pelo lado do torcedor. Por exemplo, empatou hoje, o torcedor já tá usando esse argumento, entendeu? Não, e aí que eu acho que não influencia, não. Aí eu acho muito oportunismo falar isso, entendeu? O Fortaleza hoje não deixou escapar a vitória por conta da festa do Thiaguinho, pô. Se a pessoa analisa dessa maneira, aí a pessoa está sendo muito oportunista. Foi uma falha individual, gente. Fortaleza jogou mal a partida? Não. Fortaleza dominou bem a bola. Jogou bem no segundo tempo, estava com a vitória na mão, fez 2 gols, um dos gols anulados, e que se questiona e tudo mais. Criados. Gols criados. E não foi uma bola rebatida, uma bola sobrada. Criados. E perceba, o fato dos jogadores ir para o lazer deles, eu não tenho o menor problema. Se o time estiver entregando em campo. E o Fortaleza está entregando em campo. Resultado e desempenho. Resultado e desempenho. Não é só resultado, que o time está jogando mal e está vencendo com gol ali, espírita, com bola que sobra, como o Corinthians fez gol hoje. Fortaleza está tendo. E aí é um ponto que é importante. A gente acabou de citar aqui a questão do desgaste. Quando o Fortaleza jogar contra o São Paulo na quinta-feira, o time vai passar 10 dias fora de casa, meu amigo. 10 dias. É muito fácil, às vezes, a gente só aqui do outro lado, achar que todo jogador só tem que trabalhar, entendeu? Você imagina, por exemplo, o seu trabalho, esquece o teu lazer, esquece a tua sexta-feira, vai ter uma festa. Eu acho que, primeiramente, todo jogador tem a responsabilidade de cuidar do seu próprio corpo, certo? Se por acaso algum dos jogadores foi para uma festa e bebeu para sair manguaçado, ele se prejudicou para o próprio jogo, para o futebol dele. A questão do Galhardo, por exemplo, eu não acho que o Galhardo foi essa situação especificamente. Aliás, eu já tenho falado há um tempo. O Galhardo de 2022, que chegou em 2022, tinha muito mais preparo físico. Ele voltava, ele corria o campo inteiro. O de 2023, não. Até porque ele está tendo muita dificuldade também por conta das lesões que ele está tendo. Mas ele já, antes mesmo da lesão que ele teve, né, que foi quando ele bateu ali a parte das costas, das costelas ali, os arcos costais, como colocou o Fortaleza, o Galhardo já estava com uma certa dificuldade. A dinâmica do Galhardo está diferente esse ano. Então, eu acho muito oportunista querer enfatizar o desempenho, que não foi o desempenho, foi uma falha individual a esse ponto. Agora, obviamente, eu criticaria se por acaso um time perde um jogo ou o time está numa situação ruim, como aconteceu com o Crispim no ano passado, e simplesmente o cara vai fazer uma festa como... Principalmente se ele divulga nas redes sociais, entendeu? Ele pode até fazer isso sem que isso seja divulgado. Mas para esse contexto, sinceramente, eu não acho que se encaixa.
Eu acho muito forçado querer atrelar o resultado a essa situação especificamente. Não, concordo totalmente, cara. Tipo assim, eu acho que existe momentos e momentos. Acho que todo jogador tem direito a estar indo pra festa, a se divertir. Foi em momento de folga, o time nem ia treinar no outro dia, ia viajar, viagem no final do dia, tranquilo. O Fortaleza é muito diferente, por exemplo, do caso do João Paulo no começo de 2021. Que, quando o time não estava de folga, ele, no meio da pandemia, com 300 restrições, o cara foi pra farra sem máscara. Né? É muito diferente. É muito diferente. O time não treinou domingo. Domingo foi um regenerativo. Foi um treino físico, normal, de recuperação, para o time poder viajar de noite e jogar no outro dia. Não teve treinar pronto no domingo. Treinar pronto foi no sábado. Justamente para poder fazer a recuperação para a viagem, que é uma coisa da fisiologia. O Fortaleza já vem fazendo isso em alguns momentos. Ele treina 2 dias antes o apronto e no dia anterior ele faz a recuperação para poder viajar no mesmo dia e chegar. O Fortaleza já fez isso outras vezes, né? Então, não dá para colocar. Eu acho que são coisas muito diferentes. Se tem um trabalho de fisiologia, de recuperação, tinha um jogador do Fortaleza experiente, quando eu trabalhei lá, que ele tinha problema de lesão. E ele foi descobrir já com 33 anos, por causa da fisiologia, que ele lesionou algumas vezes na carreira dele, por causa que ele tomava uma caipirinha, e a caipirinha retardava o recuperamento muscular dele, por isso que ele tinha lesão muscular. Hoje o Fortaleza tem esse tipo, isso aí eu tô falando de 2015, 2016, cara. Isso há 7, 8 anos atrás, o Fortaleza já trabalhava com esse nível de fisiologia. Imagina hoje o nível de fisiologia que o Fortaleza trabalha. Né? Então, são testes. O Fortaleza todo dia faz testes fisiológicos, testes de peso, testes de condição física. Diariamente, os jogadores chegam para treinar, eles fazem isso. Não é querendo defender A ou B, mas isso é um time profissional, cara. Luca. Organizado. Pelo amor de Deus. E olha, Fernando Miguel não foi pro show. Mas o Remo Carvalho colocou essa frase, né? Que o problema é que o Fernando Miguel não foi pro show e o Carlos Alexandre não foi. Eu ri dessa daí. Foi. Faltou ir pro show, Fernando Miguel. Faltou ir pro show. Porque teria dado ali um molejo ali para tirar aquela bola ali, né? Fazer a sambadinha ali do Thiaguinho e tal. Rapaz, aí é de lascar, né? O show de Thiaguinho aqui no Recife eu vou, inclusive. Como não sou jogador, eu posso ir, né? Pode. Vai ser dia. Aí você imagina se tivesse a galera assim, tipo assim, é claro, o 45 minutos fica liberando aí. O cara que escreve matéria, você sai a matéria errada, você escreve a matéria errada, entendeu? Ainda bem que não tem. O futebol é muito mais cobrado. É por isso que tá errando nas apostas. Aposta bêbado. Só para fechar um ponto muito importante. Eu não vejo, assim, é óbvio que o empate é muito frustrante, mas se o Fortaleza apresentar esse nível de futebol, a tendência é sempre ficar mais perto da vitória, gente, certo? Então, assim, é separar o que o Fortaleza no ano passado às vezes conseguia é um time instável. Final de jogo, tomava gol à torta e à direita. Esse foi um jogo pontual, uma falha pontual que acabou custando da vitória para o empate. E o empate que muita gente assinaria antes. Então, não fazer desse resultado, desse empate, nada, não sei o quê, a festa, não sei o quê. Calma, foi uma partida boa do Fortaleza. Vai ter o jogo do São Paulo, que vai ser um jogo complicado. A próxima semana, 3 jogos fora de casa. Você tem que entender que o jogador também precisa do descanso mental. E muitas vezes é sair. E tem gente que vai para o show, tem gente que fica em casa, tem gente que vai rezar. Enfim, cada um escolhe o seu tipo de lazer. O que eu acho que não pode ter é, após um momento ruim, você tem que se resguardar. Eu acho que para a imagem do clube é bom que o atleta se resguarde, porque o torcedor, obviamente, ele sente muito isso e muitas vezes é importante que o jogador, né, entenda que para o clube você tem que ter um certo momento de se preservar, para um momento que é mais delicado. Minhoca, aproveitando, puxar os destaques positivos e negativos do Fortaleza de hoje. Vamos lá, positivamente, o melhor momento do Fortaleza está atrelado muito ao Caio Alexandre, né? Não só pelo gol, mas na jogada que ele cria ali do primeiro gol, que foi anulado, o gol do Romero. No momento, como disse o Luca, né? Quando vê as trocas do Zanocelo e vê a entrada do... Qual é o outro? Foi do Zanocelo e do
e do Pikachu, né? Pikachu. Apesar do Pikachu não ter entrado tão bem, o Zanocelo, por exemplo, ele foi um jogador que começou a ser mais objetivo. O passe dele era vertical, algo que para o Fortaleza muitas vezes faltava, né, no primeiro tempo. E o Caio Alexandre foi essa peça, né, que era sempre a jogada. Então ele era basicamente um camisa 10 recuado, né? Um camisa 8 como queiram, mas era o cara que estava sempre procurando a hora certa de dar o passe, que eu abria na direita, abria na esquerda, passe em profundidade. E o gol era muito merecido. A jogada do Fortaleza, do gol em si, né, o primeiro gol, é muito bem desenvolvida. E ele que já tinha tentado uma no primeiro tempo, que ele estava meio torto na hora de bater, nessa não. Ele chegou de frente, bem posicionado, pegou firme, sem chance para o Cássio para abrir o placar. Então, para mim, ele foi o melhor da partida. Vou elencar também a boa partida. Eu gostei da entrada. Assim, eu não sei se vai entrar como citação, se vai entrar nesse pódio. Porque eu gostei das entradas do Zanocelo e do Romero. Acho que foram jogadores que acrescentaram nesse setor. Exatamente, vai entrar como menção. Porque eu acho que a dupla de zaga foi muito bem hoje. Muito, mas muito bem mesmo. Claro que poderia ter tomado gol, como eu citei lá o lance de cabeça do Roger Guedes, que é um bom jogador do jogo aéreo, o Brits acabou não subindo. E depois ali, né, eu acho que o Tite teve assim, umas 2, 3 jogadas que ele foi perfeito, assim, na hora certa, de travar a jogada, recuperar a bola, até gerar um contra-ataque. Foi muito bem, a dupla de zaga fez uma partida fenomenal, assim, fenomenal mesmo. Assim, Brits e Tite está sendo uma dupla muito boa. E teve um momento que até gerou uma certa preocupação, porque o Tite no primeiro tempo, né, sentiu ali uma dor, aí já ficou aquela dúvida se ia poder continuar, e o Fortaleza hoje, né, por um momento eu fiquei até temeroso, né, o Fortaleza poderia perder até mais atletas, o Caleb também saiu sentindo um pouco, o próprio Tite, como eu estava mencionando, e dos jogadores que acabaram sentindo de fato, Moisés e Galhardo, né. Do lado negativo, cara, eu entendo muita gente. Eu vou colocar ele na terceira colocação, apesar de ele ter participado do primeiro gol e participado bem de algumas jogadas de ataque, mas nisso que o Luca mencionou, que é quando o Fortaleza fez o gol, o Romarinho foi o primeiro jogador a sinalizar que ele estava contente com esse 1-0. E isso também me incomodou, porque tudo bem, você não precisa também sair feito louco querendo ir para o ataque, querendo driblar todo mundo, mas muitas vezes dá o passe e passar, entendeu? Como o Zanocelo fez. O Zanocelo fez. Toda vez que ele tinha a bola, ele tocava e passava. Ele tocava e deixava um jogador em condições de atacar o espaço. O Romarinho não. O Romarinho prendia a bola, ficava naquela de ciscar e muitas vezes desperdiçava chance. Nessa jogada que foi, por exemplo, que ele acabou se atrapalhando. O Pikachu também foi outro que teve uma jogada que a bola sobra na direita, tinha o passe para trás, demorou, se enrolou com a bola e perdeu uma chance ali de tentar fazer o segundo gol. Então, esse detalhezinho a mais que o Fortaleza conseguia ter, por exemplo, eu prefiro o Guilherme nesse aspecto. O Guilherme é um jogador, às vezes, que vai errar, como errou, por exemplo, outro Fluminense, mas é um jogador que eu espero muito mais uma finalização assertiva do que o Romarinho. Então, eu entendo que o Romarinho ele é importante, mas nesse contexto, muitas vezes, de ser um jogador fundamental na ideia de criar a possibilidade, fazer o gol, ser objetivo, o Romarinho não é essa peça. O Romarinho é um jogador de desafogo, é um desafogo. E em um determinado momento eu estava gostando, mas isso me incomodou. Ele entra ali na terceira colocação. Eu estou com muita dúvida na questão do Fernando Miguel, sinceramente, porque eu acho que ele fez uma boa partida. Mas o erro, ele é um erro que custa, né? Custa a vitória. De uma certa forma, não tenho o que fazer, eu tenho que colocá-lo nessa segunda colocação. Talvez muita gente possa achar que ele pudesse entrar na primeira colocação por conta do erro, mas mais uma vez eu vou ter que citar o Tinga. O Galhardo eu não vou citar por um simples motivo. Eu acho que o Galhardo, a metade do primeiro tempo que ele pôde jogar, porque a outra metade ele estava lesionado, ele estava ali fazendo um número, né, dentro de campo, ele teve dificuldades, mas algumas jogadas, assim, certamente se ele tivesse jogado mais tempo, sem a lesão, eu teria até mais facilidade de colocá-lo. Mas eu vou dar uma ponderada por conta, assim, acho que ele não vem jogando tão bem assim, mas por conta da lesão, e ele ali foi no esforço, né, o máximo que ele pôde fazer, mas não vou citá-lo não. Para mim o Tinga vai nessa primeira colocação, porque o Tinga está tendo muita dificuldade. Quando o Vanderlei colocou o Biro no jogo, no intervalo, o Tinga sofreu e muito mesmo. O Biro com muita facilidade ganhava na velocidade, o Tinga com botes muito ruins, assim, não está conseguindo passar a segurança. Nas jogadas que ele foi para o ataque, ele tentava conduzir a bola de maneira precipitada,
né? E muitas vezes ele recebia a bola na direita, não fazia logo o cruzamento, ficava naquela de também ficar tocando para o lado. E é um jogador que, assim, eu não sei. O Tinga ainda é, para mim, o ponto mais inseguro do Fortaleza hoje. Gosto do futebol dele, no aspecto geral, mas essa temporada me passa muita insegurança. É um jogador que me passa muita insegurança. Luca, teus destaques positivos e negativos. Negativos, eu vou aqui começar em terceiro lugar com o menino Hércules. Acho que não foi bem, né? Não gostei muito da partida do Hércules, ficou um pouco ali perdido. Eu pensei muito também em colocar o Romarinho, né? Inclusive tem um momento dele no segundo tempo que me irritou muito, onde ele deu um ataque pro Corinthians, porque ele não deu um combate na intermediária. Mas eu fico aqui com o Hércules no momento. Não jogou bem, teve a melhor chance do Corinthians no primeiro tempo, foi uma falta de cobertura do Hércules no chute fora da área do Veras. Gosto muito do Hércules, mas hoje não foi a partida dele. Segundo, eu vou ficar com o Fernando Miguel. Eu achava até o momento do gol que ele fazia uma partida boa, ok, não para figurar no top positivo, mas boa. Mas não dá para ignorar a falha e o tipo da falha de um jogador de 38 anos, não dá, cara. Não dá mesmo. Fica em segundo lugar. O primeiro, para mim, foi o Tinga, né? Ele jogou mal na defesa, jogou mal no ataque. Teve uma jogada no segundo tempo, já no final do jogo, o jogo estava 1-1, o Fortaleza estava no ataque, 5 contra 4. O Tinga tinha 2 jogadores na entrada da área e ele cruzou. E ele não cruzou, tipo assim, por um jogador do Fortaleza, ele cruzou pro jogador do Corinthians. O Fagner tirou. E aí armou o contra-ataque do Corinthians. Então não fez um bom jogo. E eu repito o que eu falei, o que eu disse nas últimas semanas. Eu gostaria muito de ver uma oportunidade ao Dudu. Se ele estiver bem fisicamente, eu acho que é muito válida essa oportunidade. Top 3 positivo. Eu vou começar aqui com... vou colocar o Romero. Porque ele não fez só a assistência e o gol anulado. Ele jogou bem. Ele se movimentou bem, ele deu sequência, ele segurou o jogo. Foi uma boa partida do Silvio Romero. Gostei bastante do Silvio Romero. Tá calando minha boca. Muito, inclusive. Jogou uma boa partida. Em segundo, eu vou ficar com o Alexandre, autor do gol. Fez uma boa partida, acertou muitas jogadas. Faço a menção honrosa ao Tite, que fez um bom jogo. Mas o primeiro foi o Brits. Uma partida fantástica do Brits. Cara, espetacular o que o Brits está fazendo pelo Fortaleza. Ele joga muito bem. Ele melhora o Tinga, que não tá bem. Ele melhora o Tite, que tá bem. Ele é um jogador muito bom. Gostei muito do Brits hoje mais uma vez. Para mim o melhor em campo, não só pelo Fortaleza, como do jogo. Clauber.